aqui, que estão nos assistindo agora online também. Deus abençoe vocês, todos que estão aqui ligados agora nessa reunião geral de líderes, perto daqui, longe daqui, aqui no nosso estado, fora, em todo o Brasil, fora do Brasil também. Deus abençoe vocês grandemente. Pode sentar. Glória a Deus. Bem-vindos. Hoje, a noite que deu uma esfriada, pelo menos aqui, e nós estamos aqui, pelo jeito vai esfriar um pouquinho mais, mas é um tempo bom para nós escutarmos a palavra de Deus. Amém? 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 Hoje eu quero ministrar, quero falar sobre algo que algumas pessoas têm visto a gente ministrar, e alguém me pediu assim: pô, o senhor tinha que ministrar sobre o conceito apostólico de pastoreamento de novo. E esse conceito eu já escrevi sobre isso há 11 anos atrás. Está no site da rede, está em Estudos Apostólicos, Conceitos Apostólicos de Pastoreamento. E em 2004 escrevi sobre esse assunto, mas muita coisa acontece, muita gente nova está aqui. Quem está aqui que veio depois de 2004? Olha, quase uma boa parte. Então, certamente vocês não tiveram acesso a isso. Ou se tiveram, não deram talvez tanta importância, porque a gente ministrou naquela época. Então hoje, eu queria recapitular aquilo, e não apenas recapitular aquela matéria, falar sobre os conceitos apostólicos de pastoreamento, mas agregar um pouco mais de valor do que aquilo que foi escrito naquela época. Eu queria dizer que isso é um grande desafio para nós. Por quê? Porque nós, como uma igreja apostólica, nós precisamos ter um conceito apostólico. Porque o conceito tradicional de igreja é um conceito de pastoreamento de acordo com a mente pastoral. E agora nós temos que ter um conceito de pastoreamento com uma mente apostólica. E isso muda muito. O conceito de pastorear com uma mente pastoral e o conceito de pastorear com uma mente apostólica. E eu vou começar explicando isso, dando um exemplo que outro dia um rapaz veio para mim. Ele veio de uma outra igreja, estava vindo para a rede, e ele tinha um discipulado nessa igreja, e ele me disse assim: olha, veja como foi a expressão que ele me disse. E ele estava achando que estava arrasando. Ele disse assim: olha, apóstolo, lá na minha igreja, no meu discipulado, eu cuidava de 20 pessoas. E essas eram as 20 pessoas que o pastor deu para mim cuidar. Eu cuidava dessas 20 pessoas. E quando ele me falou aquilo, que ele cuidava de 20 pessoas, eu já compreendi o conceito que ele tem de pastoreamento. O conceito de pastoreamento, que é o conceito de cuidar. Ou seja, o conceito de ficar cuidando das criancinhas. E esse é o legítimo conceito pastoral de pastoreamento. Não é o conceito apostólico de pastoreamento. Eu, na verdade, acho que nós temos uma palavra grande, com um grande problema, e que nos gera um grande problema na compreensão do que significa pastoreamento. E essa palavra é a própria palavra pastor. Porque quando a gente se lembra de pastor, a gente vem na mente da gente aquele que cuida das ovelhinhas, aquele que apacenta as ovelhas, aquele que fica cuidando das ovelhas. E ainda tem aquela parábola, né, daquele pastor que cuidou das 99, quando percebeu que estava faltando uma, e foi até aquela buscar aquela que estava faltando. E isso nos dá ainda uma ideia de que realmente
pastorear significa cuidar. Essa palavra pastorear, ela vem da palavra grega poimano, e essa palavra é traduzida muitas vezes na Bíblia como apacentar, como pastorear. E alguma vez ela é traduzida como cuidar. Mas essa palavra, no sentido original dela, ela tem uma conotação muito maior do que cuidar, do que apacentar, do que pastorear. E eu vou mostrar para vocês qual é a grandeza da dimensão dessa palavra. Que ela não significa apenas cuidar das criancinhas, mas que ela tem uma conotação de grandeza, uma conotação de governo, uma conotação de reger, uma conotação de força, uma conotação de governar, de nutrir, de alimentar, de fazer forte. E se vocês quiserem abrir comigo, abram no livro de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 5. E agora, nesse versículo está essa palavra. Apocalipse 12, 5. Eu vou ler. Está falando sobre Jesus. E diz assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Vejam, essa palavra, por mano, está aqui nesse versículo. E não está traduzido, você não vem aqui onde está pastorear, apacentar, cuidar. Procure onde está essa palavra nesse versículo. E aqui nesse texto, ela é traduzida como reger. Em outra tradução diz governar. E é a mesma palavra que apacentar, no original grego. Estão me entendendo o que eu estou falando? Então, o que eu quero hoje tirar um pouco da mente de vocês é de que essa palavra apacentar, poimano, significa apenas cuidar. E esse é o primeiro grande erro que nós temos, porque no original essa palavra é muito mais poderosa do que simplesmente cuidar. Você está entendendo? Ela significa reger, significa governar, significa estabelecer e talvez nutrir. Essa é a conotação mais forte que essa palavra tem. Então, quando nós estamos falando, quando Deus diz que nós temos que pastorear o rebanho de Deus, Ele está falando aqui que nós devemos reger o povo de Deus, nós devemos governar o povo de Deus, nós devemos dar força para o povo de Deus, nós devemos nutrir o povo de Deus. Amém? Amém. Agora nós vamos começar a falar do conceito apostólico de pastoreamento, não o conceito de cuidar das feridas, daquilo que a alma dele está necessária, mas um conceito mais poderoso de pastorear, um conceito mais forte de pastorear, um conceito de governar, um conceito de estabelecer, de grandeza, de governo, de regência. E no Apocalipse também tem mais outras vezes também traduzida essa palavra como regir. Então agora nós sabemos que pastorear não significa mais passar a mão na cabeça. Vocês estão entendendo? Não significa mais só cuidar das feridinhas, só levar no colo, mas significa algo muito maior do que isso. Amém? Estão entendendo? Partindo daí agora, nós vamos poder começar a falar de pastorear. Então, dentro do conceito apostólico de pastoreamento, nós precisamos entender que pastorear o rebanho é, sobretudo,
nutrir o rebanho, dar alimento para o rebanho, dar alimento apostólico mesmo, alimento mesmo para o povo crescer e formar o povo. Então, se no conselho, no pensamento pastoral, a ideia de pastoreamento é cuidar, no conceito apostólico, a ideia é formar. Então essa é a palavra-chave que nós temos que ter na nossa mente: formar pessoas. Quando nós estamos cuidando delas, quando nós estamos apacentando elas, nós temos que apacentar para formar elas. E é o que eu faço. Eu sempre, quando vou para um lugar para estabelecer uma nova igreja, vou para um lugar para estabelecer uma nova célula, para começar um novo trabalho, o que eu vou fazer lá? Vou cuidar das pessoas que estão lá? De jeito nenhum. Eu teria que continuar indo toda a minha vida para lá, para ficar cuidando deles. Eu não vou para lá para cuidar. Eu vou para os lugares para formar as pessoas. E se as pessoas não querem ser formadas, eu não gasto tempo com elas. Por quê? Porque eu preciso formar as pessoas. Eu não posso ficar cuidando o resto da vida como se fosse, bebês com síndrome de Down espiritual o resto da vida. Eu preciso formar as pessoas para elas crescerem e serem pessoas fortes. É isso que diz essa palavra no conceito apostólico. Outro dia eu estava numa conferência apostólica lá nos Estados Unidos, e daí o apóstolo trouxe o conceito apostólico de pastoreamento. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele trouxe uma figura, a igreja como sendo um curral, onde tinha um monte de ovelhinhas ali, estavam as ovelhas todas ali. Daí ele disse assim: agora o pastor está cuidando dessas ovelhas. Então ele diz: esse é um conceito velho, antes de ter um conceito apostólico. E daí ele apresentou o segundo slide. Daí ele apresentou um porta-aviões. Um porta-aviões que estava sendo preparado para ir para a guerra, para tomar territórios. Um porta-aviões, um navio enorme, com muitos aviões, com muito arsenal de guerra, com muitas bombas, com uma equipe altamente preparada para atacar a área, o território do inimigo. Ele diz: isso é a igreja no conceito apostólico. Isso é no conceito pastoral antigo. Isso é no conceito apostólico. Um super porta-aviões, com aviões tremendamente bem preparados, com arsenal de guerra, para tomar os territórios do inimigo. Então, mais ou menos esse conceito que a gente tem que ter. E agora, no momento que uma pessoa nasceu dentro de uma tribo, dentro de um povo, ela faz parte desse povo. Entenda uma coisa: se alguém nasceu na Alemanha, ele tem a opção de escolher se ele vai ser um alemão ou não vai ser um alemão. Se alguém nasceu na Itália, ele tem a opção de escolher se vai ser italiano ou não vai ser italiano. Se alguém nasceu na França, ele tem a opção de escolher você francês ou não você francês. Não, ele nasceu ali, ele é francês. Essa é a identidade dele. Se alguém nasceu nessa tribo, ele não vai mais escolher a identidade. Ele já tem uma identidade. Então nós não precisamos ficar com medo de afirmar a identidade que as pessoas têm, porque elas já têm uma identidade. Assim como numa tribo indígena, se alguém nasceu Tupi, Guarani, ele vai ser de uma outra tribo? Não, ele vai ser Tupi-Guarani. Ele é isso. Ele é um índio Tupi-Guarani. Então, muitas vezes a gente tem dúvida de afirmar uma pessoa naquilo que ela é,
apostolicamente falando da identidade dela e do destino dela, porque a gente pensa, mas será que ela é isso? Será que ela não é isso? No momento que ela nasceu num lugar, ela nasceu naquele lugar para ser aquilo. Amém? Então nós não precisamos ter dúvida de quem nós somos e de quem são os nossos discípulos que nascem no nosso meio, aqueles que nascem entre nós. Nós não precisamos ter dúvida, será que ele é da nossa tribo ou não é? Ele nasceu, ele tem a nossa identidade. E se ele tem a nossa identidade agora, eles precisam todos serem preparados com a nossa cultura. Então eu não preciso ficar esperando, será que ele faz parte da nossa cultura? Será que ele faz parte daquilo que eu sou? Será que ele vai ser aquilo que eu sou? Não é ser que ele vai ser, ele já é. E por isso nós temos que ter uma ideia diferente daquela questão de que a pessoa nasceu, agora eu tenho que ficar cuidando dela, para quando ela ser grande, ela vê o que ela vai ser. Não! Ela já é aquilo que ela nasceu para ser. Amém? Agora, nós só precisamos apressar o processo para que ela comece a viver aquilo que ela já foi destinada para ser. Então eu não preciso ficar cuidando, né, como na nossa sociedade, com o pensamento grego, tem que ficar cuidando para ver quem ele vai ser. Não, ele já é. Ele já faz parte dessa tribo. Ele já faz parte desse povo. Agora nós precisamos formar ele para ele ir para frente e avançar como esse guerreiro dentro dessa tribo. Amém? Esse é o conceito de pastorear. Entenderam? Esse é o conceito que nós temos que ter de pastorear. Se a pessoa, se o Espírito Santo nos deu essa pessoa, assim como Jesus orou para o Pai, e ele disse assim: Pai, eu cuidei de todos aqueles que tu me deste. Se Deus deu algumas pessoas para nós, nós não precisamos mais ficar achando que nós temos que cuidar delas. Nós temos que formar elas. Amém? Amém. Muito bem. E agora, quando nós começamos a mudar o nosso pensamento, logicamente que o nosso tempo que nós começamos a gastar não é mais para ficar resolvendo o problema das pessoas, é formando elas para elas resolver os problemas delas e elas avançar mesmo. Sabe, eu fico indignado com líderes e com pastores que resolvem o problema das pessoas. Pastores e líderes que resolvem os problemas das pessoas estão criando dependentes. Estão criando gente muito fraca. Estão gerando gente débil. Por quê? Porque no outro problema que ele vai ter, o que está na mente daquela pessoa que o pastor resolveu o problema dela? Eu vou lá no pastor porque ele resolve o meu problema. Eu vou lá no líder porque ele resolve o meu problema. Vocês estão me entendendo? Ou seja, ele não é uma pessoa que tem luz própria. Ele sempre é um dependente. Nunca formou ele. Por quê? Porque o pastor resolve o problema deles. Algumas pessoas vêm para mim, às vezes, dizer assim: apóstolo, o que o senhor acha? Surgiu essa oportunidade para mim, e essa oportunidade, e essa oportunidade. E eu estou em dúvida. Eu quero que o senhor me diga qual é a oportunidade que eu tenho que ir de emprego dessas três aqui. Ele diz, eu digo para ele assim: tu acha que eu vou dizer para ti em qual lugar tu deve trabalhar? Ou seja, na próxima dúvida e tomada de decisão importante que tu vai ter na tua dúvida, na tua vida, daqui a pouco tu vai aparecer e vai dizer assim: apóstolo, sabe que tem aquela moça e aquela moça. Três opções, o que o senhor acha? Bora! Sabe por quê? Porque ele não aprendeu a decidir. Então o que eu faço? Eu digo: olha, vamos analisar junto. Essa opção vai te dar isso positivo e isso negativo.
Essa opção, isso que positivo, isso que negativo. Essa opção, assim, assim, assim. E o que tu quer na tua vida? Ah, eu quero isso. Então, está decidido. Não fui eu que decidi, é ele. E agora eu ajudei ele a ajudar a decidir qual é a posição que vai tomar. Estão entendendo o que eu estou falando? Ou seja, estou formando ele. Não estou fazendo e tomando as decisões no lugar dele. A grande maioria dos líderes e dos pastores, e o diabo sabe isso tão bem. Ele é especialista nisso. O diabo pega e manda gente super problemática que não quer crescer e que quer que os outros resolvam o problema para ela. E daí tem um líder muito bem intencionado, um líder muito querido, um líder de muito valor. E daí o diabo diz: eu vou acabar com esse cara. Daí bota do lado aquela pessoa que vai lá, que não quer crescer, que não quer resolver, quer que alguém resolva o problema dela. E aquele líder bem intencionado, com um coração bom, diz: eu vou ajudar essa pessoa. E ela vai resolvendo os problemas para ela. Tem problema, falta de dinheiro daqui, pode pegar, porque eu vou pagar a tua conta de luz esse mês aqui. Né? Tem problema com o marido, deixa que eu vou falar com o teu marido, deixa que eu vou lá resolver o teu problema com ele. Tem problema com o filho, deixa que eu falo com o teu filho. Tem algum problema lá, e vai lá o líder resolver o problema. Amanhã tu vai ter que continuar resolvendo o problema dele. Ele te contratou para resolver os problemas dele, pelo salário zero. Ainda paga mal. Então, querido, nós precisamos ensinar as pessoas a caminhar. Vocês estão entendendo? Vocês imaginam se Jesus não tivesse feito isso com os 12? Quando ele saiu, 3 anos só ele teve para formar homens que transformariam o mundo. Você pode imaginar o que estava na mente de Jesus? Eu preciso resolver os problemas deles, eu preciso ajudar, eu preciso que eles estejam bem, eu preciso que eles estejam saudáveis, eu preciso resolver o problema do casamento deles. Era isso que Jesus estava preocupado? Nunca. Jesus estava preocupado em formar aqueles homens, em preparar aqueles homens, para que aqueles homens, quando ele não estivesse aqui, soubessem fazer as coisas que tinham que ser feitas. Amém? Amém. Então isso é um povo de Deus saudável. Isso é um povo de Deus bem pastoreado. Gente que é preparada, treinada para ser aviões, né? Um porta-aviões que é a igreja, e que vão, e que são preparados com um arsenal poderoso, e que vão a alta distância, numa velocidade supersônica. É isso. Então, outro dia eu perguntei para um pastor, eu disse assim: olha, deixa eu te perguntar, as pessoas, quanto tempo tu gasta com as pessoas mais problemáticas da igreja? Ele disse: olha, 80% a 90% do meu tempo eu gasto com essas pessoas. Eu pedi para ele agora, olha para trás, há 2 anos atrás, e olha aquelas pessoas que tu gastava tempo há 2 anos atrás na igreja. Uma igreja tradicional. Aquelas pessoas problemáticas que vinham tanto para tu resolver os problemas dela, em que tu gastava 80%, 90% do teu tempo com ela. Eu disse assim: quantas delas estão na igreja ainda? Nenhuma. Eu disse: tu gastou 80%, 90% do teu tempo com gente que não aguentou. E essa é a grande maioria das pessoas. Porque pastoreia com a mente de cuidar e não com a mente de formar. E fica alisando a vida inteira. Então, eu às vezes escuto a expressão: quem é que vai dar célula hoje? Eu fico indignado com essa expressão. Essa expressão, quem é que vai dar a célula, é como que se a célula dependesse 100% de uma pessoa. Se não vier aquela pessoa, não faz célula.
Senão aquele líder não sai célula, porque tudo depende dele. Quando alguém fala quem é que vai dar a célula, quer dizer, nós viemos aqui só para ficar olhando aquela pessoa que vai dar a célula. Não é dar célula não, querido. É dirigir a célula, porque todo mundo tem que contribuir, todo mundo tem que mobilizar. Não é dar célula. Todo mundo tem que ir na célula, tem que ser algo participativo, logicamente, existe um líder. E nós precisamos ter em mente que aquilo que eu quero gerar nas pessoas, eu preciso ter clareza disso na minha vida. Então vocês têm célula hoje. O que está na mente de vocês quando vocês dirigem a célula, quando vocês lideram aquelas pessoas? O que está na mente de vocês? Eu preciso cuidar deles, tem que ser um monte de problema, eu preciso ajudar eles, as pessoas vieram aqui, tudo estrupiado aqui, e eu estou aqui para resolver o problema deles. Querido, sabe de uma coisa? Sabe quando eu vou numa célula, sabe que o que eu falo, que eu olhando para aquelas pessoas que estão na célula, eu falo com todos eles, não como membro de uma célula qualquer. Como é que eu trato eles? Como futuros líderes. Como é que eu treino as pessoas? Como líderes. Eu já não falo mais com eles, né? Eles vão ser um dia, quem sabe, talvez. Não, eu já digo, olha, quando vocês vão ter a célula de vocês, vai dar isso, vai dar aquilo, vai ser assim, assado. Por quê? Porque esse é o objetivo, eu não perco tempo. Quando eu trato com futuros pastores, eu já trato eles como pastores. Agora nós tivemos um retiro de pastores, e foram muitos futuros pastores lá. Eu tratei eles como? Olha, vocês que são líderes ainda, não. Eu tratei eles todos como pastores. Estão me entendendo o que eu estou falando? Eu tratei com aquilo que eles vão ser, não com aquilo que eles são. Jesus tratou com os apóstolos como dentro daquilo que eles seriam, e gerou neles a mentalidade daquilo que eles seriam. E eles começaram a se ambientar com aquele pensamento. Então, quando tu lidera pessoas, lidere já elas com o conceito daquilo que elas serão, daquilo que Deus fará com elas. Por exemplo, pastores que estão começando e tem uma pequena igreja, como eu falo com eles? Eles já estão mais ou menos na igreja, eu já digo, olha, quando tu vai ter as tuas 10 igrejas, assim, 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 eu já estou ensinando eles a ter 10 igrejas, não cuidar da igrejinha deles. Estão me entendendo o que eu estou falando? Sempre olha e fala das pessoas e prepara elas para frente, aquilo que elas vão ser. Sabe por quê? Porque elas não acreditam ainda. Elas até desejam, mas elas têm dificuldade de acreditar que elas serão. Tem um exemplo que aconteceu aqui em Teutônia, anos atrás. Já contei esse exemplo para vocês, mas vou contar de novo. E tinha uma pessoa que tinha se formado na liderança, e daí outro dia eu pedi para a líder dela, e a fulana de tal já está tocando a célula dela, já está fazendo a célula e tal. Ela disse não. Eu disse, mas ela tem tantas condições, ela tem plenas condições de fazer célula, é tão habilitada, né? Já levou gente para Jesus e tudo. E daí a líder dela saiu dali e foi falar com ela. E disse, olha, estava falando com o apóstolo e ele... E acho que tu está mais do que pronta para fazer a célula, para começar a tua célula. E daí ela disse assim, ele acha mesmo? Ele acredita que eu posso conseguir? E daí ela disse, sim, ele falou para mim. Então essa semana eu vou começar. Por quê? Ela não acreditava nela. Estão me entendendo? As pessoas têm dificuldade de acreditar.
Outro dia chegou um pastor, talvez ele está nos escutando aqui agora. E eu disse para ele estava lá em casa, eu e minha esposa junto. Eu disse, olha, ele está vindo para a rede, está transicionando. E eu disse para ele, olha, a transição, tu veio de uma cultura tão diferente para a rede. A transição que tu vai ter que fazer na tua mente é tão grande que em uns momentos tu vai ficar em dúvida, será que vou conseguir, será que não vou conseguir, será que vai dar certo, será que não vai dar certo, será que vai dar? Tu vai ter dúvida se tu deve ou não deve fazer. Então eu disse para ele assim, tu vai ter muita dificuldade de ter fé suficiente para fazer essa transição, porque vai surgir momentos que tu vai ficar com tanta confusão e que é tão diferente como nós fizemos igreja do que como tu pensa o pensamento de igreja. Então eu disse para ele assim, eu não quero que tu avance pela tua fé, porque se tu avançar pela tua fé, tu vai cambalear na primeira esquina. Eu quero que a partir de agora tu avance pela minha fé. Olha para mim, e eu quero dizer, eu acredito que tu vai conseguir fazer a transição, e tu faz aquilo que eu digo para ti. Não importa que tu em algum momento veja, eu quero que tu não olhe para a tua fé, olhe para a minha fé. E outro dia ele disse, apóstolo, tenho que dizer uma coisa para o senhor, estou andando pela fé do senhor. E ele está galopando para nesse momento de transição. Por quê? Porque eu sei como é, as pessoas têm dificuldades, não conseguem ver, estão entrando numa situação obscura um pouco para elas, não conhecem muito. Então precisam andar pela tua fé. Tu precisa crer pelas pessoas que estão contigo. Amém? Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Preste atenção. Esse é um segredo importante da formação. Muitos líderes, eles têm uma grande dificuldade, especialmente pastores. Então agora vou falar especialmente para pastores, mas líderes é a mesma coisa que acontece. Como muitas vezes alguns pastores são remunerados pela igreja, ele se sente na obrigação de fazer tudo. Porque se eu não fizer e vou delegar algumas coisas para os outros fazer, eu não vou estar fazendo jus ao salário que eu estou ganhando. Estão me entendendo o que estou falando? Então ele se sente na obrigação, na responsabilidade de fazer as coisas, porque eu estou aí para isso, enquanto que ele deveria estar treinando, preparando e formando as pessoas. Então, agora preste bem atenção, não se sinta 100% na responsabilidade de fazer as coisas, se sinta na responsabilidade de formar, de treinar, de preparar. Essa é a maior responsabilidade que nós temos. Amém? Bem, agora então, depois dessa introdução, eu vou entrar nos conceitos então. O primeiro conceito do pastoreamento numa visão pastoral para uma visão apostólica é de que a concentração no sistema pastoral está nas pessoas e nas suas carências, enquanto que a concentração, ou seja, o nosso esforço, o nosso foco, a nossa dedicação está no chamado da pessoa para o seu propósito. O que é que nós temos que fazer? Lembra que eu falei para vocês? Ela nasceu numa tribo e nós precisamos preparar ela para o propósito que ela tem. Então ela nasceu espiritualmente no nosso meio, nós precisamos preparar ela para aquilo que Deus chamou ela. Então é isso que nós temos que nos preocupar de preparar a pessoa para o propósito, para o foco, para o destino da vida dela. E não nas suas carências, nas suas necessidades, nos seus dodóizinhos e coisa e tal. Porque se nós nos concentrar nos dodóizinhos, nós só vamos estar cuidando, não vamos estar formando.
Amém? Então, primeiro foco no propósito de Deus para a vida dessa pessoa. Agora eu quero que tu pense bem, quero que tu analise bem, querido. Os teus discípulos, aqueles que estão junto contigo, aqueles que tu está formando essas pessoas, o que elas serão, e aquilo que elas serão, é nisso que tu tem que gastar tempo com elas. Amém? Esse tem que ser o teu foco. Essa tem que ser todo o teu enfoque tem que ser isso. O que é o propósito de Deus para a vida dela, o que Deus quer da vida dela. E gastar em formar e preparar o melhor possível que tu pode formar. Segunda característica importante é de que o sistema pastoral, ele carrega o peso das pessoas. É aquilo que eu falei antes. Ele faz as coisas pelas pessoas, ele resolve os problemas pelas pessoas. Enquanto que a visão apostólica é fazer com que a pessoa se firme nos seus próprios pés. Esses dias veio uma pessoa falar comigo, eu não conhecia ela muito bem, de como ela tinha vindo para a igreja. E então ela veio e disse: apóstolo, o senhor não me conheceu bem, não sabe o que eu era, como eu era direito, mas eu quero dizer para o senhor que era miserável, não tinha nada, não tinha expectativa nenhuma de vida, não tinha nada. E agora, quando eu vim, aquilo que Deus fez na minha vida, a oportunidade que eu tenho de crescer em todas as áreas da minha vida, e aquilo que está apontando para mim ser aqui pela frente, Deus fez tanta coisa. Ou seja, quando eu vejo uma pessoa falando isso, eu vejo cumprido aquilo que está escrito aqui, que eu falei. Ou seja, não é uma pessoa que fomos resolver o problema, ela tinha muitos problemas, mas foi ensinado a ela a resolver os problemas, ela foi resolvendo um, mais outro, e agora está caminhando para ir muito além. Porque, entenda uma coisa, as pessoas às vezes pensam de que quando a gente cresce na vida de fé, fica mais fáceis as coisas para a gente. Fica mais fácil a gente resolver algumas coisas. Mas deixa eu pedir para ti. Quanto mais tu vai sendo graduado na escola, a prova vai ficando mais fácil ou mais difícil? Vai ficando mais difícil. Então, se tu quiser que o teu discípulo, o teu filho espiritual cresça, tu tem que entender que amanhã ele vai enfrentar provas mais difíceis do que hoje. E se ele não consegue vencer a prova de hoje, como ele vai receber e vai vencer a prova de amanhã? Está me entendendo? Então ele precisa aprender a resolver a prova de hoje. Se ele já resolveu a prova de hoje, é muito bom, porque ele vai estar apto para ir para o próximo ano, para resolver uma prova mais difícil amanhã. Outro dia veio um rapaz e pedia assim: apóstolo, eu quero que o senhor, agora faz poucos dias, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu quero ser um apóstolo também. Quero ter sabedoria, essa unção que o senhor tem. Eu quero ter graça de Deus e tudo. Eu disse: boa obra almeja. E daí eu fiz uma pergunta para ele: tu está disposto a passar por aquilo que eu passo também? Daí ele diz: como assim? Então, quanto mais a gente vai crescendo, maiores as pressões, maiores as provas. Estão me entendendo? Então, eu preciso treinar as pessoas para vencerem essas provas. Cada dia, quanto mais vai crescendo, mais difícil. Mas quando a gente também passa numa grande prova e mata um gigante bem grande, a gente também ganha
uma recompensa bem grande. Se mata um gigantezinho pequeno, um gigante anão, vai receber o prêmio de matar um gigante anão. Então, nós precisamos fazer as pessoas firmar sobre os seus pés, e elas precisam aprender a ir vencendo as coisas por elas mesmas, pelas dificuldades delas. Estamos do teu lado, estou junto, vamos orar, te aconselho, estou do teu lado, mas a pessoa precisa crescer por ela mesma. Se eu tenho capacidade, se outras pessoas têm capacidade, né, de fazer, de caminhar e de ir crescendo, porque algumas pessoas pensam que não têm capacidade. Todos têm capacidade de crescer. A questão é mental apenas. Terceira coisa, muitas vezes no conceito pastoral, a preocupação é trabalhar, é fazer as coisas para que as pessoas vejam que eu estou trabalhando, que eu estou dedicado, que eu estou me envolvendo nas coisas, que eu estou envolvido nas coisas. Mas no conceito apostólico, é fazer com que as pessoas, cada um, faça o trabalho que elas têm que fazer. Amém? Entenderam? Não é que eu tenho que fazer o trabalho. O líder precisa fazer o trabalho que ele está pastoreando. Não, ele precisa mobilizar para que todo mundo faça o trabalho, segundo as qualidades e habilidades de cada um. Eu, por exemplo, agora que nós tivemos a conferência, eu deleguei para cada um, dei para minha esposa, disse, eu quero que tu organiza as coisas, e daí ela fez a organização, pegou o que vai fazer, que horas vai começar, fez o planejamento, o horário das coisas, sentou comigo, que horas vai começar, quando vai ser a janta, e ela foi anotando tudo, e coisa e tal, e daí ela me disse, eu gosto muito de fazer isso, e eu disse, eu não gosto nada de fazer isso. E então ela foi, organizou, fez tudo, junto com a Marlene e outro pessoal daqui que ajudou, né? Foram lá, levaram, e daí aquele pessoal nosso que foi junto para lá, trabalharam tão perfeitamente. A minha esposa disse, eles foram perfeitos no trabalho, tudo que fizeram com tanta excelência lá, foram tão bem feitinho. Por quê? Porque coloca as pessoas certas para fazer as coisas certas. Se me colocassem para fazer aquilo, não seria tão perfeito. Mas a minha responsabilidade era outra. Qual era? De preparar as ministrações, de dizer qual eram os temas e tudo que foi ministrado. Seja cada um. Então, o que nós precisamos demandar? Demandar para que cada um faça o seu trabalho e não fique concentrado tudo em si mesmo. Tem muitos líderes que eles fazem tudo e não desenvolvem as qualidades das pessoas, as habilidades. Então, ser líder não é fazer tudo, é fazer com que as pessoas façam aquilo que elas devem fazer. Amém? Vou falar de novo. Ser líder não é fazer tudo, é fazer com que as pessoas que estão comigo façam aquilo que elas têm qualidade e habilidade para fazer. E quando nós delegamos isso, existe um estudo, preste atenção, olha que coisa interessante isso. Existe um estudo que foi feito alguns anos atrás, e isso marcou muito quando eu estudei sobre isso, que o que mais motivava as pessoas no seu trabalho, na empresa onde trabalha. E logo na minha cabeça vem salário. E sabe de uma coisa? Salário é a quinta coisa que mais motiva as pessoas. Tem 4 coisas antes que motivam mais do que salário. É a primeira que desmotiva, mas é a quarta, quinta que motiva. E sabe qual é a coisa que mais motiva as pessoas no trabalho delas? É o trabalho em si. Ou seja, quando dá alguma coisa para ela fazer, alguma coisa que ela tem qualidade, qualificação, habilidade para ela fazer,
e a gente reconhece isso e diz, olha, tu faz isso muito bem, eu gosto quando tu faz isso aqui. Uau! Essa é a coisa que mais motiva as pessoas no seu trabalho. Isso é uma pesquisa que foi feita, não é eu que estou dizendo. Então, quando nós damos para as pessoas, demandamos para que elas façam aquilo que é da habilidade delas, isso é tremendamente motivacional. Estão me entendendo o que eu estou falando? Então, isso que nós temos que fazer, não concentrar em nós mesmos, mas sim demandar que as pessoas façam aquilo que elas são habilitadas, qualificadas e é o destino para que elas façam. Amém? Quarto ponto, treinar para suprir as necessidades das pessoas, que é o sistema pastoral, e equipar as pessoas para o ministério delas. Então, o que nós precisamos fazer é equipar as pessoas para elas desenvolver aquilo que elas têm que fazer. Olhem bem o que eu estou falando. Tem gente que tem medo disso. Porque ele diz, se ele for melhor que eu, glória a Deus, o teu filho vai ser melhor do que tu. E tu vai te orgulhar de dizer, esse é meu filhão, olha lá ele. Amém? Estão me entendendo? Então, por que eu me envolvo tanto? Porque eu sempre estou envolvido em trazer treinamento, em fazer um instituto, em trazer o que tem de melhor, em recomendar para ler livros, em recomendar material, e estamos treinando aqui, fazendo, e vou para os lugares treinar as pessoas. Por quê? Porque nós precisamos equipar, treinar, preparar as pessoas para elas fazerem aquilo que elas têm que fazer. Muitas pessoas não fazem aquilo que elas teriam que fazer porque elas não sabem fazer. Não foram treinadas para fazer. Então agora nós temos aquelas pessoas que estão conosco, nós temos que propiciar elas para elas fazerem aquilo que elas deveriam fazer. E propiciar elas e ajudar elas. Essa é a forma de pastorear. Essa é a forma de treinar, a forma de preparar muito. Agora, nesse final de semana, eu reuni os intercessores de toda a rede que estavam lá no retiro de pastores. E o meu chamado não é para ser intercessor, meu chamado é para ser apóstolo. Eu gosto de interceder também, mas meu chamado é apostólico. Se eu vou interceder, eu deixo de fazer aquilo que eu tenho que fazer. Agora, lá junto com eles eu disse, nós precisamos desenvolver e organizar dentro da rede de intercessão. Então o que primeiro nós precisamos fazer? Foi unânime. Nós todos precisamos ser treinados como interceder apostolicamente. Hoje eu passei uma boa parte do meu dia fazendo o quê? Indo atrás de uma equipe de treinamento para fazer o quê? Para treinar as pessoas para intercederem de forma apostólica, de forma correta. Amém? Bem, vai servir para mim esse treinamento? Sim, eu vou aprender alguma coisa também. Mas eu não vou praticar tanto isso. Mas qual é a minha função? Equipar as pessoas para o ministério delas. Amém? Então aquele que está liderando, ele precisa sempre ver as pessoas para ir preparando, treinando, habilitando elas, para que elas possam ser aquilo que elas têm que ser. Ajuda elas a alcançar isso. Quinta coisa. O conceito pastoral antigo, de pastorear, de apacentar, era o conceito de manutenção. Preciso cuidar que os filhinhos são pequenos e infelizmente eles estão com uma síndrome de pequenice e eles vão ficar pequenos a vida inteira. Então preciso ficar cuidando deles. Mas o conceito apostólico não é esse. O conceito apostólico é: meus filhinhos estão crescendo e eu preciso preparar eles para eles serem grandes. Estão me entendendo? Isso é que eu tenho que ter na minha mente. Eu preciso treinar, preparar eles para eles serem grandes. E eu não preciso ficar na manutenção deles.
Eu preciso trabalhar na maturidade. E não na manutenção, mas sim na maturidade, no crescimento deles. É nisso que eu preciso me dedicar. Você não sabe a minha indignação. A minha indignação quando eu vou numa igreja e passa um ano, eu vou lá de novo e tudo continua igual. E daí o pastor acha que está fazendo um bom trabalho. Vou numa célula e daí a célula... Eu fui nesse ano que vem eu vou lá visitar a célula. Então os mesmos membros, as mesmas pessoas na célula. Então ali, as mesmas 10 pessoas na célula. Diz, olha, nossa célula está legal. Todo ano nós mantivemos ela assim. Desgraça. Lógico. Está com síndrome de meninice. Está cuidando da criançada lá. E pior que não vão crescer porque... eu não tenho expectativa que elas cresçam. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Se alguém tem essa síndrome, vai acontecer o que com essas pessoas? Vão morrer. Estão me entendendo? Vão morrer. Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós começamos, tinha um rapaz que tinha uma célula conosco, e ele... É difícil as pessoas que eu vi que tinham tanto amor, tanto carinho, é uma pessoa tão carinhosa como aquele líder era. Ele gostava tanto das pessoas que estavam com ele, daqueles rapazes que estavam com ele, e eles estavam com ele cuidava daquelas pessoas, e cuidava. Ia na casa deles e buscava eles para ir para a célula, e levava eles para casa depois da célula. E outra semana, ele tinha que telefonar antes para o cara, para ver se o cara estava lá, e ele cuidava dele, então... Eu disse para ele, querido, faz o seguinte, começa outra célula. E disse para eles, olha, é o seguinte, eu vou começar outra célula ali com outro pessoal. E alguém de vocês quiser ir para aquela célula, pode ir, mas eu não vou vir mais fazer célula aqui, nós vamos fazer lá. Se vocês quiserem, vão lá. E daí, ele não seguiu o meu conselho. Por quê? Ele gostava tanto daquelas crianças dele. E ele morreu junto com as crianças. Estão me entendendo o que eu estou falando? Quando não cresce, significa que está doente. Significa que está com problema. Pessoas que não crescem espiritualmente estão com problema espiritual. E se continuar com problema e não forem curados, sarados, vão morrer. Então, a pessoa sempre tem que focar o quê? O crescimento, o amadurecimento, a maturidade. Tu não pode aceitar que pessoas continuem sempre igual na tua célula. Que passa mês, vem mês, passa mês, e elas continuem sempre igual. Então, provoca a morte antecipada dela. Diga bem claro, meu querido, ou tu vai para os treinamentos, ou tu anda na linha, porque senão não vai ter jeito, meu. Tu não vai alcançar aquilo. Eu não vou ficar gastando, né, meu tempo, porque o meu tempo é preparar os apóstolos, os 12, porque daqui a 3 anos eu não vou estar aqui mais. E eu não posso perder tempo. Vou falar de novo. Vocês têm que ter a mente de Jesus. Daqui a 3 anos, eu preciso ter 12 apóstolos preparados. Eu não vou estar mais aqui. Então eu não posso gastar tempo com quem não quer crescer muito ligeiro. Amém? Então, manutenção elimina esse pensamento. Precisa sempre querer o amadurecimento. Outra coisa é a ideia do sistema pastoral antigo de conceituar. Então, no sistema pastoral, as pessoas têm explicação para tudo. Tu fala com elas, elas têm explicação para tudo.
Deus sabe de todas as coisas. Se Deus quer assim, vou fazer o quê? Eu não entendo, mas Deus entende. Não sei por que Deus está fazendo isso comigo. Ou seja, tem explicação para todas as coisas, só não tem explicação para ser bem sucedido. O que eu quero dizer para ti, querido, que o conceito de que Deus sabe todas as coisas e que Deus está no controle de tudo, tirem isso da mente de vocês. Diga assim: Deus não está no controle de tudo. Alguns aqui vão sair daqui agora e dizer: essa igreja eu não volto mais. Aprendi a vida inteira que Deus estava no controle de todas as coisas. Agora vem o apóstolo e fala que Deus não está no controle de todas as coisas. Vocês podem imaginar se Deus estivesse no controle de todas as coisas? O Estado Islâmico que está cortando a cabeça dos cristãos, Deus está no controle de todas as coisas. Ele está controlando aquilo também. E Ele é o culpado disso que está acontecendo, porque Deus sabe de todas as coisas e Deus controla todas as coisas. A culpa é de Deus. A culpa é de Deus que está acontecendo isso lá? Sim ou não? Não. Então Deus não está no controle de todas as coisas. Nem pode, senão nós não teríamos livre-arbítrio. Agora passa um caminhão aqui na frente, eu atiro na frente do caminhão. Todo mundo chora e diz assim: Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe por quê. Nem Deus sabe o porquê. O cara se atira na frente de um caminhão. Está me entendendo? Então, tirem essa ideia de ficar tentando explicar tudo, de ficar tentando conceituar tudo. Uma visão apostólica de pastoreamento é uma visão prática, é uma visão de experiência, é uma visão onde as coisas têm que acontecer. Isso precisa acontecer, não precisa muita explicação, precisa acontecer. Quando a visão pastoral, ela fica explicando e as pessoas ficam lá sendo consoladas, a vida é isso mesmo, Deus quis assim, fazer o quê? Isso é conceito, tudo no mundo da ideia. Querido, a visão apostólica é uma visão prática, pragmática, uma coisa que funciona, uma coisa que avança, uma coisa que vai para frente, uma coisa que tem resultado, uma coisa que tem experiência, uma coisa que tem realidade, uma coisa que é de verdade, não é apenas suposição. Tem pastores que eu converso que o cara sabe tudo, o cara é expert, sabe explicar todas as coisas, e a igreja dele tem 10 pessoas, mas o cara é bom, tem todos os conceitos. Estão me entendendo o que eu estou falando? 7º ponto. O sistema pastoral, ele vai ao encontro das necessidades externas das pessoas. E o conceito apostólico vai em direção às necessidades internas das pessoas. Ou seja, quando tu entra para o apostólico, tu não está mais preocupado com as coisas externas tanto das pessoas. Tu está preocupado em resolver as coisas que vêm lá de dentro. Porque o que contamina o homem, Jesus disse, não é aquilo que entra, não é aquilo que está fora. O que contamina o homem é aquilo que sai lá de dentro. Então, nós precisamos trabalhar nas pessoas com aquilo que está dentro dela, nos sentimentos dela, naquilo que lá dentro da identidade dela, na confiança dela, saber que ela pode, saber que Deus está com ela. Eu, na verdade, se vocês acompanham minhas pregações, fundamentalmente eu prego isso sempre, mudança de mentalidade, mudança de caráter, mudança interior, mudar lá dentro.
Logicamente que são outras palavras, mas compreender. Porque aquilo que está lá dentro vai determinar aquilo que vai ser lá fora. O que vai estar fora de mim é um espelho daquilo que está dentro de mim. Aquilo que as pessoas veem de mim é aquilo que está lá dentro que elas não veem. Então eu preciso dar atenção, me dedicar, me esforçar, me concentrar para quê? Para trabalhar no coração das pessoas, na mentalidade dela, na autoestima dela, no valor dela, para compreender que ela não é mais um menino, que ela um dia podia ser um órfão espiritual. Agora ela não é mais um órfão espiritual, agora ela tem um pai do céu. E não só um pai do céu, agora ela tem, sobretudo, ela tem um pai espiritual que está com ela também. Sabe, agora eu dei uma palavra nesse retiro, eu expliquei uma coisa muito importante, que o conceito de adoção dos romanos, na época de Jesus, era um conceito diferente de adoção da nossa época agora. O conceito da época, da nossa época, é que a pessoa, ela é adotada quando criança. E ela vive naquela família, e ela entende que ela faz parte daquela família. Ela não tem problema de fazer parte daquela família, porque ela cresceu naquela família. Então ela não precisa mudar de mentalidade quando ela entrou na família, porque ela foi criada dentro daquela mentalidade. Estão me entendendo? Agora, o conceito romano era diferente. Eles não adotavam crianças pequenas, eles adotavam jovens adultos. Então, por muitos motivos, quem sabe morreu o filho, quem sabe aquele casal não tinha filho homem, quem sabe o filho não deu para muita coisa mesmo, e eles precisavam então deixar a fortuna, o nome, o poder, a influência política que tinha, e tudo, famílias mais abastadas, precisavam deixar essa herança para alguém. Então o que eles faziam? Adotavam uma pessoa que já tinha uma certa idade, quem sabe 15, 20 anos, adotava essa pessoa, e agora ela fazia parte dessa família. Muitas vezes ele tinha pai, mãe vivo, tinha tudo isso, mas agora eles gostaram do rapaz e queria que esse fosse o herdeiro das minhas coisas. Eles iam lá, faziam uma proposta, o cara aceitava. Agora o cara tinha que mudar de mente, porque ele viveu a vida toda dele, tinha trabalhado duro, não tinha nome nenhum, não tinha influência, não tinha poder, não tinha nada. Agora vem fazer parte de uma família e ele precisa mudar de mentalidade. Estão me entendendo o que eu estou falando? É isso que aconteceu contigo quando Jesus te adotou. Tu estava lá, longe do poder de Deus, distante. Vivia segundo a lei, não tinha acesso à graça de Deus. Agora Ele te adotou. Precisa fazer o quê? Agora, isso tudo é meu também. Mas como eu nasci lá e agora eu estou aqui, sim, fui adotado. Preciso mudar lá dentro os meus conceitos interiores, para ser aquilo que o meu novo pai tem expectativa que eu seja. Ele quer que eu seja um filho dele, um herdeiro, que eu me comporte como um herdeiro, que eu não me comporte mais como um escravo, que eu não me comporte mais como uma pessoa que pensa que não tem nada. Agora eu tenho que me comportar com aquele estilo daquela família poderosa. Amém? Assim tu é agora. E precisa mudar os conceitos internos. E quando tu muda os conceitos internos, tu começa a experimentar as coisas de Deus. E agora, por fim, um sistema religioso, pastoral, antigo, trabalha com um sistema de comportamento. Ele trabalha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquela outra coisa, isso tu não pode fazer. Ou seja, só nas coisas comportamentais, vocês estão entendendo? Um conceito apostólico não trabalha nisso. Não é que esquece completamente disso, não. Mas ele trabalha na mentalidade das pessoas,
naquilo que as pessoas creem. Porque entendam, como é a minha vida, aquilo que eu faço, minhas atitudes, meu comportamento, minha vida, ela é baseada tudo naquilo que eu creio. É assim, eu creio numa coisa e eu vivo aquilo que eu creio. Quando eu vivo aquilo que eu creio, eu reforço essa minha mentalidade. Então eu estou num círculo vicioso, vocês estão entendendo? Agora, como é que eu posso mudar o comportamento de uma pessoa? Mudando aquilo que ela acredita, os valores, a razão, a fé dela, os valores, as crenças dela, aquilo que é o pensamento dela. Se eu mudar isso, eu mudo o comportamento dela. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu ouvir falar, não sei se é verdade, mas parece que é. No Rio de Janeiro, as praias do Rio sempre estavam todas sujas. Muito sujas. O pessoal ia na praia, deixava lata de lixo, deixava todas as coisas, levava coisa para comer e deixavam tudo lá nas praias lá. E daí todo dia o pessoal tinha que limpar as praias. Todas sujas as praias. E eles faziam propaganda, botem as coisas no lixo, levam um saquinho junto, botam lá, botaram no lixeiro. Não adiantou, não adiantou, não adiantou. Porque eles estavam querendo mudar o quê? A prática, o comportamento. Mas não mudaram os valores. Então eles fizeram uma propaganda diferente. Apareceu lá um cara todo saradão, malhado. Sabe? Cara, como é que se diz? Sarado, né? Cara saradão. E as gatas tudo olhando ele. Uau! Daí ele está comendo um pacote, não sei o que lá tal. E depois quando termina ele joga aquilo no chão. Aquele papel no chão que sobrou. Daí as meninas olham para ele e dizem assim, é um gatão, mas é um porquinho. Depois aparecia uma moça, né, toda bonitona lá, os rapazes tudo olhando para ela, ela pegando, daqui a pouco bota papel no chão, daí fala a mesma coisa, olha, bonitona, mas é uma porquinha. No outro dia, as praias estavam tudo limpinhas. Mudou o quê? Conceito. Quem bota papel no chão é o quê? Porquinho. Então, quando mudou o conceito, mudou a prática. Esse é o exemplo mais esdrúxulo que eu conheço, mas é assim que funciona. Quando muda a mente, muda o comportamento. Mas nem sempre que quando muda o comportamento, muda a mente. Muitas vezes eu tento mudar o comportamento das pessoas, e daí as pessoas fazem um esforço para mudar. Elas nem sabem por que elas tinham que fazer aquilo, mas eles vão fazer aquilo porque tem que fazer, me disseram que eu tinha que fazer, então vou fazer. Daí no momento que ela entrou numa crise, no momento de pressão, se esqueceu daquilo que ela tinha que fazer. Por quê? Porque não faz parte dela. Vocês estão entendendo? Então, como se muda o comportamento? Como se muda as atitudes? Como se muda a prática das pessoas? Mudando o sistema de valores, o sistema de credos, aquilo que a pessoa crê, aquilo que está aqui. Por isso que a Bíblia diz, assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Então, se nós quiser formar um povo de valor, com valores, com práticas diferentes, não adianta a gente apenas mandar eles fazer assim, o assado, assado. Lá escondido, eles vão voltar a fazer a coisa como sempre faziam. Precisa mudar a mentalidade. E um povo apostólico que ele trabalha não no sistema de comportamento, mas no sistema de credo, aquilo que a pessoa crê. E por que é? Por que Deus quer assim? Por que isso é melhor? Por que isso é bom para a tua vida? Por que é assim? Né? E a pessoa compreendendo, entendendo, começando a crer, ela vai mudar o comportamento dela automaticamente. Amém? Bem,
Em suma, então, essas eram as coisas principais que eu queria falar hoje à noite sobre a questão do sistema de pastoreamento apostólico. Ou seja, uma forma de pensar diferente daquela forma tradicional de pensar, do que é cuidar, do que é passar a mão em cima, do que é ficar adulando as pessoas. Logicamente que quando as pessoas estão no início da vida de fé, nós precisamos cuidar muito delas, precisamos ter um discipulado materno, como eu falo, tem que pegar no colo, tem que trocar as fraldas, tem que ajudar, tem que auxiliar, tem que gastar tempo, conversar, ir junto com ela. No início precisa ajudar muito, mas depois, quando chega já com 20 anos de idade, fica meio ruim trocar a fralda ainda, está compreendendo? Mas tem gente que está com 20 anos e o pastor e o líder está trocando fralda ainda e acha que é essa a função dele. Não é mais, querido. Tua função é levar a pessoa para o destino dela, para aquilo que Deus estabeleceu para a vida dela. Amém? E quando nós fizermos isso, nós estamos preparando um quartel-general, treinando um exército poderoso para invadir essa terra. Essa é a minha maior preocupação. Treinar gente, treinar um povo habilitado, apaixonado para invadir e para fazer a obra que Deus chamou-nos para fazer. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé agora. Vocês que estão nos escutando de longe também, eu quero orar por cada um, abençoar para que agora o Espírito Santo venha confirmar no teu coração essa palavra e venha te ajudar a formar esse exército, ajudar a formar esse povo, ajudar a formar essa nova igreja que Deus está estabelecendo aqui nessa terra. Querido Espírito Santo, agora, em nome de Jesus, eu libero sobre cada pessoa que nos está escutando nesse momento, todos esses que estão aqui, todos aqueles que estão nos escutando lá, que estão nos escutando via YouTube, via o canal TV Apostólica, todos aqueles que estão online, todos aqueles que virão a escutar essa mensagem. Eu quero agora liberar uma graça apostólica sobre tua vida, para que tu entre no teu coração o conceito do céu para operar em tua vida, para gerar na tua vida aqueles discípulos poderosos que o Senhor destinou para a tua vida, que o Senhor estabeleceu para que tu formasse. Agora, querido Espírito Santo, eu libero essa unção sobre cada um, eu libero essa graça sobre cada um agora, para que cada vez que estão nas suas células, com os seus líderes, com os seus pastores, Senhor Deus, venham a, Senhor, ter a ideia de que precisam levá-los a crescer, a amadurecer, a irem adiante, a caminharem para frente, a alcançarem coisas ainda maiores, Senhor Deus amado, porque não podem ficar onde estão de forma nenhuma, porque saímos do conceito antigo de pastoreamento para entrar num novo conceito de governar, de reger, de nutrir, de formar, em nome do Senhor Jesus Cristo, de liderar, em nome de Jesus Cristo. Então agora, coloque tuas mãos assim, em posição de receber agora, querida. Agora, em nome de Jesus, todos que estão com as suas mãos agora em posição de receber, eu agora imparto sobre suas vidas, e declaro sobre suas vidas agora, e distribuo sobre cada um deles, essa unção apostólica, imparto sobre a vida de cada um deles, que esse Espírito venha
para que a igreja do Senhor, que está formando hoje, seja verdadeiramente uma igreja apostólica para romper com o antigo e estabelecer aquilo que Deus está fazendo para esse novo tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus. O Senhor te abençoe demais, querido, e dê graça sobre tua vida no nome de Jesus. Que seja um líder apostólico poderoso, formando gerações que virão depois de ti. Graça e paz seja contigo. Amém? Vamos dar um forte aplauso ao Senhor agora. Glória a Deus. Eu quero que tu te junte com 2, 3 pessoas agora. Eu quero que tu ores agora com esse coração e tu repita algumas palavras que foram faladas aqui. Junta 2 ou 3 agora. E eu quero que tu ore para que essas palavras entrem no teu coração. Diga assim: Senhor, agora eu quero que esse Espírito, não, vai orando do teu jeito, que esse Espírito apostólico entra dentro do meu coração. Não muitas pessoas, 3 pessoas, dividam, quando tem muita gente, dividam em 2, 3, ok? Diga, vai dizendo para Deus esses conceitos. Eu quero que esses conceitos entrem no meu coração. Eu quero formar gente, não quero ficar só cuidando de bebezinhos a minha vida inteira. Quero formar grandes homens. Quero formar a mentalidade deles. Quero fazer com que andem pelas suas próprias pernas. Quero fazer com que eles sejam maduros, adultos. Quero fazer com que eles sejam fortes por si mesmos.